O que tá fazendo? Eu tenho mesmo que assistir esse jogo. Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer. O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você, mãe. Ainda vou ter você. Todo mundo que leu Invincible saiu com a mesma impressão. O Mark Grayson é um saco de pancadas. Ele apanha do pai, apanha do Battle Beast e, como a gente viu no último vídeo, ele foi humilhado pelo Treg. Mas e se eu te dissesse que os Viltrumitas puros têm um pavor genuíno do que o Mark pode se tornar? Existe um bug biológico na herança humana do Mark que quebra todas as leis da natureza Viltrumita. Algo que o Treg, com todos os seus milhares de anos de experiência, nunca vai conseguir replicar. Eu tô falando de um combustível que só um híbrido humano possui. A adrenalina do desespero. Continua aproveitando. Tá se divertindo. Me responde. Muita gente comentou no vídeo do Treg que o Mark é fraco, e visualmente parece que sim, mas hoje eu vou te provar que o Mark não só superou os Viltrumitas, como ele se tornou a maior ameaça para o Império, justamente por causa daquilo que todos chamavam de fraqueza: os sentimentos dele. Nesse vídeo, a gente vai analisar como a biologia humana do Mark permite que ele acesse picos de poder que um Viltrumita puro simplesmente não consegue alcançar. Prepara o psicológico, porque o motivo por trás da força real do Mark Grayson é assustador. Para entender por que o Mark é diferente, a gente precisa entender o que é um Viltrumita puro. Eles são seres de constância. A biologia deles foi refinada por milênios para eliminar qualquer fraqueza. Eles não cansam, não hesitam e, acima de tudo, eles não sentem medo. Mas é aqui que mora o problema. Quando você elimina o medo, você também elimina a resposta biológica a ele. No corpo humano, a adrenalina é um mecanismo de sobrevivência. Ela desativa os limitadores de força dos nossos músculos para que a gente consiga fugir ou lutar pela nossa vida. Como o Mark é metade humano, ele herdou esse sistema de emergência. O Treg é um tanque de guerra constante. O Mark é um reator nuclear que sobrecarrega quando entra em curto. O maior exemplo disso é a primeira luta contra o Conquista. O Conquista é absurdamente mais forte que o Mark naquele ponto. Tecnicamente, era pra luta ter acabado em 10 segundos, mas quanto mais o Conquista batia, mais o Mark entrava em estado de choque e desespero. Ali, a adrenalina humana simplesmente quebrou qualquer limite. Naquele momento, o Mark não estava mais lutando com a força muscular dele. Ele estava lutando com cada gota de energia que o corpo dele conseguia extrair sob estresse extremo. Um Viltrumita puro não consegue ter esse pico. Eles lutam 100% o tempo todo. Mas o Mark, quando o sentimento de perda ou o medo da morte bate, ele vai para 150% por alguns instantes. E esses 50% extras são o que matam seres imparáveis. Se você acha que a primeira luta foi sorte, a segunda luta contra o Conquista enterra essa dúvida. Ali, Mark estava com o abdômen literalmente aberto, com as vísceras expostas, e ele estava puxando e puxando. Pela lógica Viltrumita, a luta tinha acabado ali. Um guerreiro puro como Treg aceitaria a derrota técnica ou morreria pela gravidade dos ferimentos. E o corpo humano, sob um estresse de morte iminente, libera uma quantidade tão absurda de adrenalina e cortisol que o cérebro simplesmente desliga os receptores de dor para focar em uma única função: matar o que está na frente dele. O Conquista, que é um veterano de 1000 anos, fica genuinamente aterrorizado. Você vê nos olhos dele, ele não entende como aquele garoto que deveria estar morto ainda tem força para apertar o pescoço dele com tanta força. Isso é o que eu chamo de o sobrevivente híbrido. A adrenalina humana cria um estado de choque traumático que transforma o Mark em um cadáver que se recusa a cair. Ele superou o Conquista não porque era mais forte fisicamente, mas porque a biologia dele permitiu que ele ignorasse a própria morte por tempo suficiente para vencer.
Na última temporada, a gente vê isso se repetindo sempre que o sentimento de proteção fala mais alto. Quando o Oliver é ferido, ou quando a Eve tá em perigo, Mark não luta como um soldado, ele luta como uma força da natureza descontrolada. Os Viltrumitas puros, como Nolan, no início, veem as emoções como um ruído que atrapalha o julgamento. Eles são eficientes, mas previsíveis. O Mark, movido pelo sentimento, é totalmente imprevisível. Ele é capaz de manobras suicidas que um Viltrumita racional nunca tentaria. É por isso que no final das contas, o Treg nunca conseguiu realmente quebrar o Mark. O Treg é o ápice da genética, mas o Mark é o ápice da adaptação. A mistura do DNA Viltrumita com a resiliência emocional e os picos de adrenalina humanos criou um ser que não obedece às regras da espécie. O motivo de o Mark ser tão perigoso não é o que ele herdou do pai, mas o que ele herdou da sua mãe, a Debbie. A capacidade de sentir tanto a ponto de o corpo dele ignorar os próprios limites físicos para proteger o que ele ama. Muitos fãs da série, até os próprios Viltrumitas no começo da história, cometem o mesmo erro. Eles olham para a humanidade do Mark, para as lágrimas dele, para o amor que ele sente pela Eve e pela família, e enxergam isso como um ponto fraco. Eles acham que isso é o que impede de ser um guerreiro perfeito, como o Treg. Mas o que a gente descobre ao longo das HQs é que essa fraqueza é exatamente o que pavimentou o caminho para que o Mark se tornasse quem ele se tornou. Não apenas um líder por força, mas o imperador que mudou o destino de toda uma galáxia. A adrenalina humana deu a ele vitórias que ele não deveria ter conquistado, mas foram sentimentos que deram a ele a sabedoria para não se tornar apenas mais um tirano. Enquanto os Viltrumitas puros estavam presos em milênios de tradição e frieza, o Mark evoluiu. Ele provou que ser invencível não é sobre nunca cair, ou ser o mais forte fisicamente, é sobre ter um motivo tão grande para levantar que até a sua própria biologia é forçada a se adaptar. Então, da próxima vez que a gente vê o Mark levando a pior, a gente tem que lembrar que ele não tá perdendo. Tá carregando o poder mais forte que ele tem. E quando aquele pico de adrenalina bater e o sentimento falar mais alto, não existe Treg, Conquista ou Omni-Man que consiga parar o que o Mark Grayson se tornou. Mas e você? Acha que a humanidade do Mark é um peso ou o maior trunfo dele? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber se você concorda com essa teoria da adrenalina. E claro, se curtiu essa análise, se inscreve no canal pra gente continuar explorando o universo de Invencível. Eu sou o Gape e eu espero que você tenha gostado.